Fala, meus amigos do Glorioso Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso Glorioso. Sabadão, primeiro vídeo aqui do Medeiros em 2026 no Glorioso Play, hein? Participamos da live ontem, né? Chegada de Martim Anselmi ao aeroporto do Galeão aqui no Rio de Janeiro. O Wellington Arruda estava presente lá no aeroporto. 3 horas da manhã a gente estava fazendo live aqui para vocês. Muita gente participando, obrigado a todo mundo pela audiência. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa chegada de Martim Anselmi no Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Iniciou os trabalhos no comando técnico do Botafogo, junto com a sua comissão técnica também. E também vamos falar sobre o Transferban, né, a notícia que pegou os torcedores do Botafogo aí, não vou dizer de surpresa, mas assim, deixou o torcedor do Botafogo muito preocupado. E aí assim, nesses dois assuntos, esses assuntos eles se cruzam diretamente, porque a gente vai falar de Martim Anselmi, né? E também vamos falar do Transferban, que virou aí uma bomba no mercado do Botafogo, né? Por conta do Thiago Almada, né? A transação do Thiago Almada, que tem expectativa de resolução nessa próxima semana, tem sim. E eu já vou avisando aqui, tá? A gente vai separar para você o fato, né, do ruído. A gente vai tentar trazer a informação, trazer um pouco da opinião também. Não tem como passar pano, como as pessoas dizem, para essa questão do Transferban, né? Então vou deixar um pouquinho da minha opinião aqui também com vocês. Mas tem muita gente também aproveitando disso. A gente sabe como é que funciona a mídia, em sua grande maioria, contra o Botafogo, né? Tem muita gente tentando usar desse problema para criar pânico, para, enfim, jogar os torcedores contra o clube. A gente sabe como é que funciona o modus operandi de muita gente por aí que espera sair uma notícia como essa para começar a falar mal do Botafogo. Então a gente vai tentar trazer aqui para vocês o que a gente sabe. Vamos criticar um pouco, tem que criticar sim, não tem como elogiar uma situação dessa, e tentar trazer para vocês aí a resolução desse caso, o que deve acontecer na próxima semana para que o Botafogo consiga se livrar dessa situação do Transferban, beleza? Então é isso, vamos falar de Botafogo. Vamos começar falando, então, primeiro deixa eu pedir para você se inscrever aqui no Glorioso Play, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para você sempre receber aí no teu celular quando a gente soltar um vídeo aqui. Deixa o like, que é muito importante, e o seu comentário. Comente, deixe a sua opinião, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, o seu elogio. É muito importante a sua participação em cada vídeo, em cada live aqui do Glorioso Play, tá? Vamos lá, então. Vamos começar falando sobre o Martim Anselmi, ele que chegou ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado, de sexta para sábado, e falou rapidamente com a imprensa logo ao desembarcar. A mensagem que ele deixou foi muito clara: competir e atacar. Eu vou colocar isso no título do vídeo: competir e atacar, competir e atacar. Então, assim, achei que ele escolheu muito bem as palavras, né? As primeiras palavras dele. Elogiou também a torcida do Botafogo, elogiou a grandeza do Botafogo também, do clube, da instituição Botafogo. Mas falando de campo e bola, assim, falando de atitudes, achei muito importante ele chegar falando sobre isso, né? De um Botafogo competitivo, de um Botafogo ofensivo, é tudo que o torcedor está querendo ver, né? E como eu disse, destacou também o tamanho do Botafogo, a força da torcida, prometeu uma equipe com uma identidade, né, do Martim Anselmi, com postura ofensiva, e também deixou claro também a vontade dele de trabalhar, né? Disse que rapidamente se apresentaria no centro de treinamento, no Lonier, para dar início aos trabalhos da temporada, né? E assim, essa fase é uma época de ouro, né? Ele vai ter tempo para treinar, né? Vai pegar um elenco aí que já está acostumado a jogar junto, e aí vai só trazer, né, as suas ideias, né, fazer a sua ambientação, né, para que o elenco, né, o time, rapidamente já tente ali se conectar com a nova comissão técnica, com o novo treinador, com o novo estilo de jogo. É o que a gente espera que aconteça de forma rápida. Tudo que a gente quer é que as coisas se encaixem da forma mais célere possível, para que a gente volte a ter um futebol vistoso, que a gente volte a ter vitórias e que essas vitórias convençam o torcedor. Que o torcedor olhe para a partida e fala: olha, o Botafogo jogou bem,
Botafogo, além da vitória, o Botafogo me convenceu, cara. Esse time tem o dedo do treinador, esse time tem uma ideia muito clara de jogo, esse time joga bem. Acho que o torcedor do Botafogo, mais do que nunca, tá querendo isso, porque o ano de 2025, realmente, pouquíssimas vezes isso aconteceu. Pouquíssimas vezes. Com o Renato Paiva, muito pouco. Com o David Ancelotti, muito pouco também. Fora os treinadores interinos que passaram em 2025, nesse ano, realmente, que não foi muito bom esportivamente para o Botafogo, tá? Enfim, então, assim, muita sorte para o Anselmi. Agora é esperar, não tem jeito. Esperar os reforços chegarem também. Botafogo em nota oficial. A gente vai falar do Transferban daqui a pouco, né? O Botafogo soltou uma nota oficial. E no final da nota oficial, o Botafogo promete ser muito ativo nas contratações em janeiro. Então, o Botafogo prometeu isso. Então, a gente aguarda que o Botafogo vai cumprir essa promessa. Estamos no dia 3 de janeiro. Eu espero virar aqui no dia 31 de janeiro e falar, olha, o Botafogo cumpriu, então, o que prometeu, tá? E é isso. Vamos aguardar também os novos reforços chegarem. A gente sabe que o Botafogo está atrás do volante Medina. A gente sabe que o Botafogo agora está querendo pegar o goleiro Andrew, né? Também o goleiro Joia do Bairro, né? Eu gostei desse nome, hein? Joia do Bairro. Cria das categorias de base do Botafogo. Enfim, também está tentando... O Vidalba chega daqui a pouco, né? O Vidalba, o jogador uruguaio, veio do Nacional do Uruguai, ponta direita. O Botafogo também está atrás de mais um meia atacante. Enfim, está atrás de um ala esquerdo para o lugar do Cuiabano também. O Botafogo vai se movimentar no mercado. A gente espera que o Botafogo cumpra, né, o prometido lá na nota oficial de ser um clube muito ativo no mercado de transferências nesse mês de janeiro. Vamos falar do Transferban, né? Primeiro, assim, vamos aos fatos da situação. O Botafogo recebeu um Transferban, né? Foi a notícia dos últimos dias, mais quente dos últimos dias, por causa do não pagamento ao Atlanta United na negociação do Thiago Almada. Esse Transferban significa que o Botafogo fica impedido de registrar jogadores. Ou seja, mesmo que negocie, feche acordo, o Botafogo não pode, neste momento, inscrever, registrar novos jogadores enquanto essa punição estiver ativa, tá? A FIFA indicou que esse Transferban passou a valer dia 31 de dezembro de 2025, tá? Enfim, essa é a situação de momento, tá? A situação atual. E aqui vem o ponto central da situação. O próprio Botafogo, em nota oficial, se manifestou dizendo que vem mantendo conversas com o Atlanta United, mas que as tratativas foram pausadas pelo recesso de fim de ano. Eu trouxe essa informação em primeira mão no Twitter e no Instagram. Muita gente me dando porrada, falando assim, Medeiros, você tá passando pano, que não sei o quê. Eu simplesmente trouxe a informação que eu soube. Logo em seguida, uma hora depois, o Botafogo soltou uma nota oficial, praticamente confirmando o que eu soltei. Agora, o Botafogo foi um pouco mais cauteloso na nota oficial. O que eu recebi foi que a negociação estava encaminhada. A negociação estava muito próxima de se concretizar e que o recesso de fim de ano impediu que a negociação finalizasse 100%. E que logo após o recesso, né, na primeira semana de janeiro, mais tardar na segunda semana de janeiro, o Botafogo iria protocolar o acordo, iria finalizar todo o acordo com o Atlanta United e logo em seguida o Transferban seria retirado da FIFA e o Botafogo continuaria com as negociações que estão em curso com Medina, com Vidalba, com Andrew, com todos esses jogadores, e o Transferban iria ser retirado e o Botafogo iria poder, ao longo do mês de janeiro, registrar normalmente os seus jogadores que foram contratados. Essa é a informação que eu tenho e eu trouxe para vocês lá no Twitter e no Instagram do canal do Medeiros. Aqui no Glorioso Play, estou trazendo agora com mais detalhes. Essa é a minha apuração e continua sendo a apuração que eu tenho. A gente está precisando aguardar agora a próxima semana para que a gente veja esse movimento acontecer e tomara que tudo dê certo e que realmente essa negociação com o Atlanta United seja finalizada na próxima semana para que o Botafogo retire, né, esse Transferban da FIFA. Essa é a informação. Medeiros, você não vai criticar? Vou criticar, agora eu vou deixar a minha opinião. Mesmo que o Botafogo resolva essa situação do Atlanta United,
e eu acho que vai resolver, não pode deixar chegar nesse ponto. Aí eu boto um pouco da minha opinião aqui. Deixar chegar nesse ponto de tomar um transfer ban na FIFA por falta de pagamento de um jogador que a gente comprou em 2024, vendeu ele para o Lyon em 2025, depois o Lyon vendeu ele para o Atlético de Madrid. Ou seja, a gente vendeu o Almada 2 vezes. A Eagle vendeu, o John Textor vendeu o Almada 2 vezes. Do Botafogo para o Lyon e do Lyon para o Atlético de Madrid. E não pagou o Atlanta, cara. Isso não pode acontecer. Isso é um erro grave. Erro grave. Entendeu? Ah, mas não sei o que, não concordava com a forma de pagar. Não importa, meu amigo. Tem que pagar. Comprou o cara, tem que pagar. Tem que pagar. Isso é indesculpável. Que sirva de lição para que nas próximas vezes a gente não tenha que chegar a tomar um transfer ban na FIFA para depois a gente resolver a questão. A sensação é que a gente sempre estica a corda até o máximo para depois soltar. Só que dessa vez a corda arrebentou. Arrebentou. E um transfer ban, né? Você deixa o Botafogo como empresa, como gestão profissional, você deixa o Botafogo queimado no mercado. Queimado. Não tem outra palavra. Essa é a verdade. Então, assim, deixei a informação para vocês antes aqui e a minha opinião é essa. Erraram, e eu acredito que até eles sabem que erraram, não conseguiram resolver a tempo, tomaram a punição, tomaram o transfer ban, é uma punição, é um erro do Botafogo, e que a gente espera que isso não se repita, cara. Não se repita. Não deixe chegar a esse ponto para depois que tomar a punição resolver. Tá devendo, cara? Renegocia, paga. Vem cá, calma aí, toma aqui uma parcela aqui. Calma, toma aqui uma parcela, paga, e agora vamos sentar, vamos negociar. Não precisa colocar lá na FIFA, não precisa acionar a gente na FIFA, não. Calma aí, vamos entrar em acordo aqui, eu e você. Não tô conseguindo te pagar agora à vista, cara. Vamos renegociar, posso, né, pagar uma parte para você agora? Vamos sentar aqui e conversar para resolver, não precisa chegar lá na FIFA. Agora, estica a corda até o fim. A Atlanta United colocou na FIFA e a FIFA puniu o Botafogo. O Botafogo tá errado. Ponto. Tá errado. E a gente espera, como torcedor, que acredita muito na gestão profissional, que acredita muito na SAF, e a SAF já deu motivos para o botafoguense acreditar, mas a gente sabe que o mundo não é perfeito, tem erros, e que esses erros sejam consertados. Erraram, o Botafogo errou, tá? E que agora consiga pelo menos consertar esse erro e que fique a lição para que nas próximas negociações não deixe chegar nessa situação que chegou, a situação do Thiago Almada. Tá? É isso, a exposição do Botafogo, cara, que o Botafogo tá exposto agora. Tá com o transfer ban, o transfer ban tá sendo noticiado no mundo inteiro. É uma exposição totalmente desnecessária, cara. Totalmente desnecessária, tá? E a condenação é a seguinte, o Botafogo precisa pagar 21 milhões de dólares ao Atlanta. Essa foi a decisão do CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, tá? Vamos passar agora mais uma informação aqui. O Botafogo, ele alega que quando negociou com o Atlanta, entendia que seria um pagamento parcelado em 4 anos. Mas o Atlanta apresentou um documento com outro entendimento sobre o prazo. E também o Atlanta trouxe um outro documento dizendo o seguinte: 10% de direito do atleta numa negociação futura envolvendo a Eagle, né? E o Botafogo também não concorda. Então, assim, os caras apresentaram um documento lá na FIFA, por isso que a FIFA condenou o Botafogo. Botafogo, eu entendi dessa forma. O Atlanta, olha só, toma aqui o documento. Como é que eles entenderam daquela forma? Toma aqui, o documento tá aqui. Aí a FIFA olhou e falou, Botafogo, você está errado, e puniu o Botafogo. Essa é a situação toda. Agora, meu amigo, é resolver esse problema essa semana, mais tardar até o dia 10, resolver esse problema, e mais do que resolver esse problema, repito, não deixar acontecer de novo com outras negociações. Não deixar chegar a esse ponto. Negociações internacionais é transfer ban na FIFA. E o Botafogo só não está com problemas aqui no Brasil porque aqui no Brasil não tem transfer ban de negociações nacionais. Aqui existe a CNRD, que aí tem 2 anos para julgar, e aí os clubes entram em acordo e depois até 2 anos pode pagar. Mas em algum momento eu tenho certeza que o fair play financeiro vai entrar aqui no Brasil, criando uma espécie de transfer ban para negociações nacionais também. Em breve, isso deve acontecer aqui no Brasil. Em breve. E aí? Vai acabar essa história de, deixa entrar na CNRD, temos 2 anos para resolver, e aí, em até 2 anos, a gente entra em acordo. Vai acabar isso. Vai acabar isso em breve, eu tenho certeza.
que a CBF em breve deve copiar o modelo da FIFA de dar um transfer ban em quem não está pagando as suas compras. Porque senão fica muito fácil. Você vai, compra o jogador e não paga. Compra e não paga. Compra e não paga. Entendeu? Então, algum movimento da CBF em breve deve acontecer de copiar o transfer ban da FIFA. Aguardem, eu vou voltar a falar nesse assunto aqui em breve. Mas é isso. Voltando a falar de Botafogo especificamente, errou. Agora precisa consertar até a semana que vem essa questão do transfer ban. E, repito, mais do que isso, precisa evitar novas punições. Evitar exposição desnecessária da marca Botafogo no mercado. Uma gestão profissional, uma gestão que o torcedor acredita, mas que o torcedor está realmente decepcionado por ter deixado chegar a esse ponto. Decepcionado. Tem muito torcedor que acredita ainda, eu sou um, acredito muito na gestão profissional do Botafogo, acredito muito na gestão do Textor e de todos os profissionais que estão lá, acredito muito, mas essa do transfer ban realmente deixa ali uma pulguinha atrás da orelha, um sinal de alerta, um pouquinho de decepção aí por ter deixado chegar a esse ponto, ok? Então é isso, a gente torce para a melhor resolução do caso e que não aconteça mais. Um abraço e até a próxima. Deixe seus comentários.